participou, tenho a honra de recebê-lo aqui, compartilhando esse trabalho conosco. Bom dia a todos, agora civil. Bom, esse texto do Rainer Miller, Horácio, faz parte de uma fase da carreira de escritor dele. Vocês sabem, o Rainer Miller talvez seja um dos escritores mais importantes do final do século XX, começo do século XXI. Esse texto é da metade do século XX, por volta da década de 60, quando ele ainda trabalhava no Berliner, como pesquisador, e trabalhava sobre a peça de aprendizagem do Brecht. E ele trabalhou com alguns textos do Brecht e fez algumas contrapeças, como ele chamava. Ou seja, colocava em discussão o próprio Brecht. Ele era um cara... essas pessoas todas vocês conhecem, estão estudando. Ele achava que para ser fiel ao Brecht era necessário traí-lo. E, portanto, ele colocava sempre em discussão as próprias essências, a própria essência da peça didática que o Brecht colocou. Tinha feito na década de 30. Né? Aqui ele trabalha em cima de um texto dos Horácios e Turiácios, um texto muito importante do Brecht, feito no começo da escalada nazista em cima da Europa, e que lá ele utilizava o Horácio e vangloriava um pouco a tática do Horácio de transformar, de trabalhar com poucos elementos e conseguir vencer o inimigo. É quase que um panfleto convocando a uma resistência ao nazismo. O Rainer Miller escreve a peça já durante o stalinismo, né? Já o stalinismo bastante decadente até na Alemanha Oriental, e ele coloca em discussão outras coisas completamente diferentes que vocês viram agora aqui. Mas ele faz parte da linhagem do Brecht, de grandes autores, dos grandes dramaturgos, que colocam o ser humano em questão, que colocam o ser humano em relação ao outro, em relação ao planeta, e questões nem sempre muito fáceis da gente responder. Bom, é isso para a gente só... Essa peça foi montada a primeira vez no Brasil, também eu fiz parte dessa montagem, no Sesc Pompeia, com direção do Márcio Aurélio, quando a gente conheceu o Rainer Miller, que veio para essa estreia, e ela fazia parte de um espetáculo maior, que continha 3 peças. O Brecht, quando propôs o teatro de aprendizagem, ele queria sair do teatro comercial. Ele teve uma crise de muito sucesso. Ele fez a ópera dos Três Vinténs, criticando a burguesia, o capitalismo e tudo mais, e foi um sucesso estrondoso, né? E ele começou a se perguntar até que ponto a forma teatral não continha em si um conteúdo, né? Essa relação palco e plateia não estabelecia um conteúdo próprio, que independesse do que se falasse, de alguma forma o conteúdo já estava passado. É uma teoria que foi desenvolvida muito depois, né, para a década de 60, onde o meio é a mensagem, né, mais do que qualquer outra coisa. Essa teoria prevê assim: ao ver a televisão, não importa o conteúdo da televisão, eu estou vendo televisão, e essa relação de eu parado assistindo uma telinha já é um conteúdo em si que mata todos os outros. Por isso que eu acho que hoje o nosso querido Boal, saudoso e querido Boal, é considerado o Brecht do século XXI, porque ele radicalizou isso em todas as técnicas do teatro oprimido, teatro imagem e tudo mais, né? Eliminou a plateia, só existe atuadores, né? E o Rainer Miller propõe esse texto sendo feito por um coletivo. Ele propõe que cada um experimente dizer aquelas palavras que o texto fala, né? Eu transformei isso numa narrativa de uma pessoa só, por outras razões. Então, nesse sentido, eu acho que, não sei se fui fiel, mas que eu traí, eu traí. Eu sei que o Ágora também tem uma preocupação com o trabalho educacional, formativo do teatro. Aqui na SP a gente tem essa preocupação também. O quanto o teatro, dentro dessa perspectiva formativa, pode contribuir para essa dialética dessas verdades e para discutir isso, né? Eu acho que a pedagogia é fundamental nessa história, né? Eu acho que é ponto de base, né? Eu tive 2 experiências, tenho ainda
uma experiência que eu continuo dando aula na USP, né, na Escola de Arte Dramática, aula de interpretação lá. Fiquei 5 anos afastado por questões profissionais, de outras coisas, voltei agora. E eu tive a felicidade de, quando fui secretário em Santo André, ter fundado a Escola Livre de Teatro, né, que acabou criando uma metodologia, uma forma de ver o ensino das artes muito particular. E estava junto com uma outra área pedagógica de arte, que eram as escolas municipais de iniciação artística, que era a Ana Angélica Albano Franco que coordenava. A gente criou o currículo básico para o ensino de teatro. E na Escola Livre de Teatro a gente destruiu esse currículo básico e trabalhou com uma outra possibilidade, né? E eu lido bem com essas duas possibilidades. Uma, eu acho que tinha que realmente trazer o conhecimento acumulado. E a outra a Escola Livre, que não visava sequer a profissionalização, né, era de trabalhar a partir das demandas que o próprio aprendiz trazia, né? A gente, inclusive, eliminou o termo aluno, passou a usar o termo mestre-aprendiz, que era uma proposta da EMEA, e também no Brecht, né? O Brecht tem uma frase fantástica que diz: sábio no sábio é atitude, né? Sábio no sábio é atitude. Ou seja, o que você ensina, na verdade, é a tua postura frente ao objeto que você está trabalhando, mais do que o conteúdo propriamente dito. Isso foi bem interessante. E eu acho que a questão pedagógica é fundamental, né? Como você encara a questão do talento e como você vai desenvolver esse talento é fundamental, né? O Brecht definia duas metodologias, uma dedutiva e uma indutiva, né, como ele chamava. A dedutiva é que trabalhava em cima do talento nato, que você, de repente, concordava que todas as pessoas têm maior ou menor possibilidade de desenvolver essa capacidade de interpretar, de interpretar outra pessoa. Bastava, portanto, aquecer esse talento, dar ritmo nesse talento e solta a carruagem com os cavalos na frente correndo, né? O Brecht propunha um trabalho indutivo, que era de construção, né? Em que você entendia o homem como não como resultado de uma natureza humana, onde você tinha determinados vícios e virtudes já de alguma forma pré-determinadas, mas o homem é um processo em construção, ou seja, o homem se define a partir da relação que ele tem com o outro, né? Portanto, o personagem se definia na relação que ele tinha com outros personagens e com a história e com a vida, o problema que ele estava vivenciado. Então, acho que a forma como você desenvolve a tua pedagogia é fundamental, né? E o pensamento a respeito disso já é fundamental, né? Acho que, eu não sei como vocês trabalham na SP, mas a gente tem, lá na USP, a gente, às vezes, a pessoa, é um processo seletivo muito violento, né? São 500, 600 para 20 vagas. Então, quem chega, já chega se achando pronto, né? É difícil o cara que passou uma peneira dessa se achar ruim, né? É um primeiro problema, né? O primeiro é como você trabalhar, que ele tem muito a aprender sem ferir o ego dele, porque ele realmente passou por muita gente, né? Então, todo o trabalho que a gente tem com o professor é de desconstruir para depois reconstruir, para que ele possa reconstruir as personagens dele da melhor maneira possível. Aqui na SP a gente tem esse desafio também de desconstruir esse currículo oficial, ou esse modus operandi de se aprender ou fazer teatro, né? Aliás, esse é o nosso grande desafio e é dessa maneira que a gente vem se atritando, né? Sair dessa relação de que se tem algo para ensinar, mas da perspectiva da aprendizagem, né? Do que se aprende dessa relação. Então, é muito interessante quando você traz isso para nós aqui também. E aqui a gente também substitui a palavra aluno por aprendiz, pressupondo que estamos todos em processo de formação o tempo todo, né? Não tem aquele que ensina e aquele que aprende, mas todos estão nesse processo, né, de construção. Exatamente. O aluno que não tem luz própria. Não, a ideia é exatamente o contrário, e é essa construção. Acho que o importante é
esse processo de mostrar a possibilidade de você construir o teu trabalho. Assim, quando a gente começa a fazer teatro, a gente faz várias coisas e, assim, no momento me interessa um pouco falar sobre discussões, essas questões éticas, colocar em palco. E aí você falou da possibilidade, né, a partir do Brecht, de fazer o público virar jogador, né? E aí eu queria saber, assim, como é que ficaria esse espetáculo, por exemplo? Aí é uma questão menos filosófica e bem mais prática mesmo, né? Eu, enquanto atriz, se eu fizer a opção de contar essa história, mas deixando de público, mas com jogadores. Eu entendo, mas acho que como ator a gente não tem função nenhuma. A gente tem como jogador aqui, né? O Rainer Miller propõe esse texto guia. Então a primeira coisa era que todos vocês tivessem o texto na mão, né? A gente pode começar de uma leitura do texto inteiro. Depois vamos propor que jogo propõe esse texto. A gente já fez experiências como o Rainer Miller fez para chegar nesse metro aqui, né, nessa rinhazinha aqui, né, foi muito trabalho, né, para chegar nessa coisa pequenininha aqui, de um gesto que vai gerar uma fantasia ou uma projeção em quem está assistindo, né, a visualização do que eu estou falando. A gente fez, inclusive, jogos como o Rainer Miller propunha, né? Mas aí a gente não tem função como ator. A gente tem função como organizador do jogo, né? A ideia de intérprete, ela cai por água abaixo, não tem mais sentido. Quase que cai a ideia do dramaturgo, mas o dramaturgo é que está propondo o jogo, né? Então ele permanece. Bom, algumas semanas atrás a gente teve uma palestra com a Sani, com o IAT, e ele falou exatamente um ponto que você falou, acho que você falou a mesma coisa, que é essa crise atual do drama. E que ele falou que, como ele trabalha na França, que tem um teatro tradicional uma presença muito forte, é muito difícil ele ter um espaço como um narrador, um contador de histórias nessa sociedade. O que é isso que está surgindo? Essa mudança que você falou, assim, que é alguma coisa nova que está surgindo. O drama está em crise, agora a gente está contando história. Eu queria, sabe, isso é uma retomada de algo que já existe? Isso é uma criação de algo novo? Um gênero novo na história do teatro? É isso. Não, acho que a crise do drama vem desde o começo do século XX, né? Ele vai... aquelas regras não vão mais representando mais as nossas... conseguindo traduzir a nossa sociedade no palco, né? Acho que a gente teve uma explosão no século XX de tendências, né? Que foi para um lado, para o outro, e conseguiram resultados fantásticos, né? Alguns efetivos, alguns de ideias, né? Acho que o Artaud, a gente conseguiu mais aprender as ideias dele do que... Teve muito pouca experiência, de fato, né? Mas foi um pensador de teatro que, até hoje, você tem que olhar com respeito e ele ainda te bagunça a cabeça, né? Acho que o Brecht foi, teoricamente, para um outro, né? Acho que se pegar o Beckett foi ainda um outro lance, né? Mas todos eles questionando o drama, né? Questionando como forma de você estar representando a sociedade no palco contemporâneo, né? Acho que a gente está longe e, felizmente, a gente tem vários caminhos aí, né? A forma narrativa é um deles. Você trouxe à tona para a gente uma série de referências que são questões que a gente vem trabalhando aqui, a questão do Brecht, que possivelmente é um material que nós vamos nos debruçar no próximo semestre, né? O Artaud, eles acabaram de trabalhar a partir dessa perspectiva de um texto do Artaud também. Então, para a gente é muito grato quando a gente percebe que vem alguém que está dialogando com as mesmas questões ou pensando em questões que permeiam aqui o nosso trabalho, né? A missão da escola é exatamente essa questão da formação do artista, né? E de como ele se coloca no espaço onde ele está e como ele vê o seu trabalho a partir dessa perspectiva, né? E o que ele pode contribuir a partir daí. Então, muito obrigado, né, por essa possibilidade nessa manhã, tá? Obrigado a todos. Até a noite.